Vamos entender a anatomia clínica do nervo ciático. Rogério, o que seria anatomia clínica? A gente vai estudar a anatomia do nervo e a sua parte clínica. É isso. Você vai ver que é super simples. Para você entender qualquer coisa na sua prática clínica, primeiro você tem que aprender anatomia antes. Essa é a ordem natural das coisas. Coloca isso na sua cabeça, jovem. E antes de começar essa aula, eu tenho que te dar um recado muito importante. Clica aqui embaixo e participe do evento comemorativo de 10 anos do canal Anatomia Fácil. Começa semana que vem, dia 20 de março. Vai ser um evento top e se essas aulas que você assiste aqui te ajudam, você não tem noção do que você vai ver lá dentro do evento comemorativo de 10 anos. Então clica aqui no link da descrição e inscreva-se. E já aproveita para fazer aquela trinca master aqui. Dá o joinha no vídeo porque ele vai te ajudar, eu tenho certeza. E se você não é inscrito no canal Anatomia Fácil, inscreva-se e ativa o sino de notificações que aí você não perde nada que rola aqui. Você vai ser notificado do seu celular das lives, dos vídeos, de tudo que rola aqui dentro do Anatomia Fácil. Agora vamos entender esse lance da tal da anatomia clínica do nervo ciático. É o seguinte, ó. O que é o nervo ciático? Aí tem aquela discussão que eu já fiz vídeo sobre isso e tal. Ah, é ciático ou esquiático? Mano, evolui, cara. Sai dessa discussão. Vamos discutir coisas que realmente importam. Então eu tirei aqui o músculo glúteo máximo e eu vou tirar aqui a cabeça longa do bíceps femoral aqui, ó. Quando a gente tira esses músculos, o que vocês veem aqui atravessando a coxa? Esse cabra aqui, ó. Isso aqui é o nervo ciático, ó, ou isquiático. Ele tem esse nome porque quando ele emerge aqui da pelve, ele emerge do forame isquiático maior. E aí ele vai vir aqui formar o que é chamado de nervo isquiático ou ciático. Nervo ciático ou isquiático é somente essa porção desse nervão que vai para o membro inferior, que atravessa essa região glútea e a parte posterior da coxa. Porque quando ele chegar aqui na região poplítea, ele se ramifica em dois outros nervos, lateralmente o fibular comum e medialmente o nervo tibial. Só que eu não sei se eu tenho uma boa ou uma má notícia para você. Eu separei aqui um slide para você entender detalhadamente o que é o nervo ciático ou isquiático. Quando eu falo ciático, se você se sentir ofendido, pensa que eu estou falando esquiático. Tá bom? Então, pensa assim, dá aquele migué mental aí. Seguinte, ó. Aqui a gente tem uma pelve, ó. A gente tá aqui a pelve, olhando de frente a pelve. E aqui o plexo lombosacral formando os nervos do plexo lombosacral. Vocês percebem que o nervo ciático é o mais grosso de todos. Na verdade, o nervo ciático é o nervo mais grosso do seu corpo. Ele tem a espessura do seu dedão, geralmente. Tá bom? E olha que interessante. Se eu fizer aqui um detalhado, pegar essa pelve aqui e dar uma ampliada nela, o que a gente vai perceber aqui? Você vê que em todas as imagens que você perceber de anatomia, e quando você faz dissecção de cadáveres, se você tiver essa oportunidade, você vai ver isso, você vai perceber que o nervo ciático, esse nervo grossão, ele tem uma divisão no meio dele. Ele possui uma divisão, ou seja, são dois nervos que ficam unidos por uma banda de tecido conjuntivo. Então eu vou ter um nervo mais lateral e um nervo mais medial. O interessante, se vocês observarem essa imagem aqui, você vai perceber que aqui, isso aqui é o nervo ciático, ó, você vê que está aqui, ó, ciático. É esse nervo aqui. O que é o nervo ciático? O nervo ciático ele representa a soma do nervo tibial, que é a sua porção medial, e do nervo fibular comum, que é a sua porção lateral. Aí você está pensando o seguinte, mas Rogério, a gente não está na pelve aqui, a gente não está falando da origem do plexo lombosacral aqui na pelve? Pois é, mesmo sendo na pelve, é isso que você tem que entender sobre a anatomia do ciático, tá? Para entender a parte funcional e clínica dele. Essa porção lateral aqui do nervo ciático, na pelve, ela já leva o nome de nervo fibular comum, que é isso que você está vendo aqui em verde escuro, por isso que eu deixei em verde escuro. Essa porção medial do nervo ciático aqui, na pelve já, ela é chamada de nervo tibial,
que é o que você está vendo aqui em azul claro. Azul não, é verde isso aqui, ó, em verde claro. Ou seja, o que é o nervo ciático ou esquiático? O nervo ciático ou esquiático, ele é o nervo que atravessa a pelve e a região posterior da coxa e são dois nervos colados, tá? O nervo ciático é o nervo fibular comum e o nervo tibial grudados, atravessando a região do quadril e posterior de coxa. É isso que a gente chama de nervo ciático ou nervo esquiático. Tanto que as variações anatômicas que a gente observa do nervo ciático, as variações de Beaton, geralmente elas ocorrem porque a gente não tem esse fechamento aqui. Tá? A gente tem vários tipos. Ou é o não fechamento do piriforme, o nervo passa no meio, ou é o não fechamento do nervo ciático e ele se abre. Tá bom? Então isso aqui é um detalhe anatômico importante para você conhecer da anatomia do nervo ciático. Isso pode gerar algumas variações anatômicas interessantes desse nervo. Olha que transição bonita, né? Ficou bonito. Eu adoro essas transições aqui, ó. E agora vocês têm aqui, ó. Vocês têm o nervo ciático atravessando aqui, ó. Ele vai passar por baixo do piriforme. Isso aqui é o músculo piriforme. Então o nervo ciático ele emerge entre o músculo piriforme e esse músculozinho aqui que é chamado gêmeo superior. Normalmente é assim. Aí ele vai atravessar a região posterior da coxa, vai passar entre a cabeça longa do bíceps e o músculo adutor magno, e quando chegar aqui na fossa poplítea, aí sim ele vai se ramificar medialmente em nervo tibial e lateralmente em nervo fibular comum. Então é interessante vocês verem que o nervo tibial ele vai continuar aqui, ó, na parte posterior da coxa, da perna, olha o locão da coxa, na parte posterior da perna, aí ele vai inervar todo o compartimento posterior da perna, aí ele vai vir aqui se direcionar para a parte medial do pé, aí ele vai atravessar o retináculo flexor e penetrar na planta do pé, formando os nervos plantares. Ou seja, quando você tem uma alteração do nervo ciático, pode ser lá na região do quadril. Quando você tem uma alteração plantar, ou seja, um formigamento na planta do pé, isso significa que quem foi comprometido foi o ramo tibial, porque é o ramo tibial que vai inervar a planta do pé. É a primeira coisa que você tem que saber sobre isso. O ramo fibular comum, que é essa ramificação lateral aqui, ela vai formar outros dois nervos, o fibular superficial e o fibular profundo. Esses nervos vão inervar o compartimento anterolateral da perna. Ou seja, quando a pessoa tem um problema no nervo fibular comum, ela vai evoluir com um problema motor importante, que é o pé equinovaro. O pé da pessoa vai ficar caído, vai ficar com o pé equino. Então, quando está com o pé equino, o problema é no ramo fibular comum. Quando a pessoa está com alteração de sensibilidade na planta do pé, e às vezes até uma dificuldade para andar por problemas na plantiflexão, isso se dá por um problema no nervo tibial. E como que o nervo ciático é formado? Agora pega a visão aqui, ó. Para você ter a formação do nervo ciático, você tem que lembrar das raízes do plexo lombar e do plexo sacral, ou seja, ele é originado no plexo lombosacral. Tem uma coisa que faz o entrocamento dos dois plexos, que é o tronco lombosacral. Então, o nervo isquiático ele vai utilizar o tronco lombosacral. Então, o nervo isquiático ele é muito grosso porque ele é formado por muitas raízes nervosas. Ele é formado pelas raízes de L4, L5, S1, S2 e S3. Aí o conjunto de todas essas raízes forma o que é chamado de nervo isquiático ou ciático. Aí quando eu tiver lá aquela ramificação no joelho, o que eu vou ter? Medialmente eu tenho o nervo tibial, lateralmente o nervo fibular comum. Vocês viram que o nervo tibial ele se dirige posteriormente à perna e depois ele forma os nervos plantares, que são os nervos plantar medial e lateral, que eles inervam a planta do pé. Ou seja, se você sabe que o nervo tibial ele participa da formação dos nervos plantares, formigamento na planta do pé significa que é o ramo tibial comprometido.
O nervo fibular comum vai formar outros dois grandes ramos, né? Dois grandes nervos, que são o nervo fibular superficial e o nervo fibular profundo, que são os nervos que inervam o compartimento lateral, né? Os músculos fibulares, e o compartimento anterior da perna, que são os dorsiflexores. Então isso aqui é um esquemático interessante para vocês. Só que, pega a visão aqui, porque por cores fica mais fácil de você entender. Todas as raízes que vocês estão vendo aqui, de L4 a S3, contribuem para a formação do nervo tibial. Isso que vocês estão vendo em azul aqui, ó, são as raízes nervosas que formam o nervo tibial. Então o nervo tibial ele é formado por todas essas raízes aqui, ó, L4, L5, S1, S2 e S3. Por isso que você verifica, depois que passa pela fossa poplite aqui, ó, que o nervo tibial ele é mais grosso que o nervo fibular comum. Agora, olha a formação do nervo fibular comum. A raiz de S3 não participa da formação do nervo fibular comum. O nervo fibular comum é formado somente por 4 raízes, somente, né? É raiz pra caramba. Então, o nervo fibular comum é formado pelas raízes de L4 a S2. Aí ele vai se dirigir lateralmente aqui, formando o nervo fibular comum a partir da fossa poplite ali, e aí depois ele se ramifica em outros dois nervos, fibular profundo e fibular superficial. Isso é a anatomia dele. Quer entender a parte clínica? Eu separei um esquema maroto para você entender a parte clínica dele e você nunca mais vai entender. Tá vendo esse bonequinho aqui, ó? Imagina um corte na altura da coxa dele aqui, ó. Quando eu tiver um corte na altura da coxa dele aqui, o que eu vou ter? Eu vou dividir essa coxa, eu vou ter um corte transversal aqui, essa coisa redonda é a coxa cortada aqui, ó. Anteriormente, vocês vão ter o quadríceps femoral. Posteriormente, vocês vão ter os isquiotibiais aqui, ó. Qual que é o pulo do gato aqui, ó? O quadríceps é inervado pelo nervo femoral. E os isquiotibiais são inervados somente pela porção tibial do nervo ciático. Ou seja, quando uma pessoa tem uma alteração do nervo ciático acima do quadril, tá? Na região do quadril, acima da coxa, eu quis dizer acima da coxa. Que tipo de comprometimento que a gente vai ter? O comprometimento que a gente vai ter é o comprometimento da flexão do joelho. A pessoa fica com a flexão do joelho comprometida. Por quê? Porque é o nervo tibial, né? A porção tibial do nervo ciático que inerva os isquiotibiais. Isso é uma coisa importante, ou seja, fraqueza na extensão do joelho é um comprometimento do nervo femoral. Fraqueza na flexão do joelho é um comprometimento da porção tibial do ciático. Pegou a parte clínica da coisa? Se eu fizer agora aqui um corte na perna, e vocês veem esse corte na perna aqui, o que a gente vai ter? Parece uma coisa muito complexa aqui, mas é relativamente simples. O que a gente vai ter aqui? Depois da perna aqui, a gente tem aquela ramificação do nervo ciático em tibial e fibular comum. Olha que interessante. O nervo tibial aqui atrás, ó, tá vendo que eu dividi a perna em 3 compartimentos? Um compartimento posterior, que é a panturrilha propriamente dita. Um compartimento anterior, que é a parte da frente da perna, e um compartimento lateral, que é a parte fibular da perna aqui, ó. Então tá aqui, ó, posterior panturrilha, lateral fibulares, anterior os dorsiflexores. O que você tem que saber sobre parte clínica aqui que é interessante? Se eu tenho um comprometimento do nervo tibial, o que pode acontecer? Se for lá acima da coxa, eu posso ter uma perda de flexão do joelho e também uma perda de plantiflexão. Porque o nervo tibial ele inerva os plantiflexores. Fica difícil para a pessoa ficar na planta do pé. Se esse problema está se dando aqui na região do joelho para baixo, a pessoa vai ter somente um problema de plantiflexão, porque é o nervo tibial que está comprometido. Ele tem dificuldade de ficar na pontinha do pé. Se o comprometimento for no nervo fibular comum, vocês veem que o nervo fibular comum ele se ramifica em fibular profundo e fibular superficial. E aí, geralmente, quando isso acontece, o nervo fibular profundo, que é dorsiflexor, e o nervo fibular superficial, que é eversor,
Você vê que o superficial inerva os fibulares e o fibular profundo inerva o compartimento anterior, tibial anterior e extensores dos dedos e hálux. O que vai acontecer aqui? Se eu não consigo fazer a dorsiflexão, ou seja, eu não consigo levantar o pé, e não consigo fazer a eversão, o que vai acontecer? O pé fica caído e em inversão. Quando o pé fica caído em inversão, isso chama-se pé equinovaro. Quando a pessoa está com o pé caído, está com o pé equino, isso é um sinal clássico, um sinal clínico clássico de comprometimento do nervo fibular comum. Então, pé caído, lesão do fibular comum. Problema para ficar na ponta do pé, lesão do nervo tibial. Alteração de sensibilidade na planta do pé, alteração do nervo tibial. Pegou as alterações clínicas do nervo ciático aí? Essa é a anatomia clínica do nervo ciático que vai te ajudar muito aí na sua parte clínica para você nunca mais escorregar nesse assunto. Então, se você aprendeu a anatomia e parte clínica do nervo ciático, dá o joinha nesse vídeo, se inscreve no Anatomia Fácil se você não é inscrito e ainda estava na dúvida, essa aula te ajudou, então já se inscreve e ativa o sino de notificações. E eu vou te convidar para o evento de 10 anos do canal Anatomia Fácil, clicando nesse link da descrição. Você clicou, já vai para a página de inscrição. É totalmente gratuito, você não paga nada, mas depois eu mando a fatura para você. Tô zoando. Então se inscreve aí no evento de 10 anos que você não vai se arrepender. É um conteúdo top e começa dia 20 de março, segunda-feira que vem.